Imagine ser enviado para o futuro quando ainda era um bebê, crescer sozinho em um mundo destruído, passar a vida inteira lutando uma guerra que já tinha acabado antes de você nascer. E ainda assim, voltar para o passado para salvar o pai que nunca te conheceu. Fica até o final, porque a história de Cable não é só sobre viagem no tempo. É sobre o que custa ser filho de heróis em um universo que usa crianças como peças de xadrez. Nathan Christopher Summers nasceu com toda a expectativa do mundo sobre ele. Seu pai era Scott Summers, o Ciclope. Sua mãe era Madeline Pryor, clone de Jean Grey, criado por Mr. Sinister, especificamente para gerar uma criança com aquele DNA. Nathan já era projeto, já era arma, já era peça em um tabuleiro que ele não escolheu. Quando ainda era um bebê, Apocalipse Wu infectou com um vírus chamado tecno-orgânico, um vírus que transformava a matéria biológica em metal vivo, consumindo o corpo de dentro para fora, célula por célula. Os médicos disseram que era irreversível, que Nathan morreria em semanas. A única opção era mandar o bebê para o futuro. Um guerreiro chamado Ascani prometeu que tinha tecnologia para conter o vírus. Scott colocou o filho nos braços de um estranho e assistiu a criança desaparecer no tempo. Não havia garantia de que daria certo. Só havia a escolha entre deixar o filho ir para o desconhecido ou assistir ele morrer. Nathan cresceu sozinho em um futuro pós-apocalíptico, onde mutantes eram escravizados e humanos eram extintos. Nathan cresceu como soldado. Havia treino, combate e o vírus constante no corpo, sempre exigindo telecinesia para conter a propagação. Ele se tornou Cable, um soldado do futuro com um corpo parcialmente metálico, carregando armas enormes e o conhecimento de guerras futuras. Cable voltou para o passado não para ser salvo, mas para proteger uma criança chamada Hope. Hope era a única capaz de salvar a espécie, mas o policial Bishop acreditava que motelar era a solução para o sofrimento do futuro. Cable passou anos fugindo pelo tempo, carregando Hope no colo, repetindo sem perceber o que tinham feito com ele. Quando pai e filho finalmente se encontraram, Scott e Nathan Summers estavam do lado oposto de uma guerra mutante. Não havia redenção fácil. Havia dois homens quebrados, reconhecendo o custo de cada escolha que tinham feito. Cable passou a vida lutando guerras invisíveis. Ele era a consequência de adultos que usaram uma criança como solução. Mas a história fica pior. Conheça Strife, o clone perfeito de Cable, sem o vírus, sem a dor. Não tem nada mais perturbador do que olhar para o próprio rosto e ver o que você poderia ter sido se o universo fosse justo.